Sejam muito bem-vindos ao BoraCast. Essa é uma edição de Profissionais Memoráveis e hoje a gente está aqui com convidados super especiais que, enfim, a gente cruzou os caminhos em vários momentos, a gente tem muito assunto para conversar. Eu sou a Rafa Brasileiro. Eu sou o Alex Brasileiro, sejam muito bem-vindos a esse especial aí, Profissional Memorável. É isso aí. Hoje a gente está aqui com o Thiago e com a Antônia da Gobá Arquitetura, que tem uma história linda, né? São arquitetos e hoje conseguem viver de forma digna aí das suas profissões, mas nem sempre foi assim, né? Mas antes da gente chegar nessa história, eu queria que vocês começassem contando por que vocês caíram na arquitetura. O que vocês viram nisso daí? É de onde vocês são? O que vocês fazem, né? O O que vocês comem? Curso. Acho que a minha trajetória é meio que não é tão comum, que a gente escuta muito, desenhava bem, jogava The Sims. Já eu, o que acontece? Eu não tinha nenhuma pretensão, só que foi bem na época ali de, quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a escutar muito Engenheiros da Havaí, não sei se vocês conhecem. Sim. E aí Engenheiros da Havaí, quando eu fui procurar a história, são 3 arquitetos que fizeram a banda na escola de arquitetura e para zoar os engenheiros, que era em Porto Alegre, não tem mar, só que tinha muito cara usando aquelas bermudas, surfista. Aí pra zoar os engenheiros, eles colocaram Engenheiros da Havaí. Não acredito que não aí eu por isso, só por isso. Aí a banda era pra durar uma noite, continuou com o nome, e aí eu comecei a olhar mais pra arquitetura. E meu caminho foi exatamente isso. Não tem nada a ver com desenho. Antônia já eu acho mais apaixonada, conta aí. Típico desenho, né? Quando tem alguém desenhando na família. Então, meu pai, ele tinha aquela assinatura de arquiteturas e casas. Lembra? Revista. Cláudia, Casa Cláudia, essas coisas. Então, ele chegava e eu era muito curiosa pra ver, porque eu sempre sonhava em ter uma casa muito bonita, eu sempre gostei esteticamente das coisas. Então, aí eu começava a desenhar, na curiosidade mesmo. Aí, sempre que tem uma criança, né, que começa a desenhar, o pessoal já empurra para arquitetura. Então, eu nem sabia o que era arquitetura. Eu sonhava em ser astronauta, eu sonhava em ser bióloga marinha. Caramba. Queria, assim, mergulhar, voar, fazer tudo de diferente. E aí, meu pai e a família toda falando tanto, e tinha artistas na família do meu pai também, de escultores e tal. E aí eu falei, não, vamos tentar. E aí saímos do interior, tanto eu quanto o Thiago, fomos para Anápolis tentar ali a faculdade de arquitetura e foi. E só aconteceu. Vocês não se conheciam antes? Não. Vocês se conheceram na faculdade? Bem distante. Uruana fica em uma ponta de Goiás, mais pro norte, né? E Petrolina fica mais próximo de Goiânia. Então nunca tinha ido em Uruana. Uruana é a terra da melancia, né? Tem a terra da Não era minha fase boa, o pessoal falava, essa camisa só é de Uruana? Aí eu, por quê? Já vem com a melancia, né? E eu não gosto de piada melancia. mesmo. Tem a piada. Não gosto de melancia. Mas não tem como não gostar de melancia. Eu especificamente conheci a Antônia antes um pouco. Tá. Foi lá no Couto, onde o Alex estudou, o Alex conhece ali. Aí na época ainda tinha prova de desenho, que era prova de manhã e de tarde, vestibular normal, pra todo mundo. E aí na prova de desenho, saí de Petrolina muito cedo e fui pra Porta do Couto ficar lá esperando. E aí tava aquela neblina que fica em Anápolis em determinadas épocas do ano. Bem E a Antônia tava no sol, assim, no facho de sol, tipo filme mesmo, sozinha. Que lindo. Aí ventando, ela tava com uma camisa jeans, com uma calça jeans, eu lembro a roupa. E olhando pro sol assim, mexendo o cabelo. E eu fiquei olhando. É uma declaração de amor esse podcast. Eu fiquei olhando pra ela um tempo. E aí foi a única pessoa que eu torci pra passar. Falei, não sei se é uma turma, se é 2 turmas, mas tomara que ela passe e caia na minha. Aí no primeiro dia de aula, ela foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei lá. Ela não tinha me conhecido, mas eu já conhecia ela. Ai, gente, que coisa mais linda. E aí, como é que foi isso aí? Aí vocês se conheceram na faculdade? Ele era o mais oficialmente? bonito da sala, né? Então eu fui Imagina o lá. resto. Imagina o resto. Imagina o resto. Né? O resto Não, tava não gostei judiado. disso não, Thiago. Mas homem O piada resto tava assim, judiado, né? tava judiado. Não, mas ele era. Aí eu. Você vê minha foto da época, você vai ver tanto que tava... Pois é, hoje eu já não acharia, mas na época eram os melhorzinhos que estavam lá. E aí eu fui puxar assunto com ele e ele não conversou comigo. Não te Petrolina, dei moral. sabe? Não, eu falei, oi, de onde você é? Super empolgada, porque eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu era uma criança. E saí com 21. Então, quando eu entrei na faculdade até metade, meu pai tinha que ir lá pra assinar tudo. Eu sempre fui a mais nova das turmas. E aí eu super empolgada, faculdade, liberdade de fazer as coisas sozinha. E aí sentei do lado dele na aula de
Meio ambiente, calor, né? meio ambiente. Foi muito. E aí falei, oi, de onde você é? Ele, oi. E Só. só. Cara, homem Roceirão, né? solteira, né? Não, mas de Torceu Petrolina. pra mim, quando eu entrei. Você vai entender, né? Depois o cara não, né? Pois é. Nada acontece, o cara fala assim, ó Deus, né? Só que pra mim, quando eu cheguei em casa, morava um amigo comigo, eu falei, não, conversei com a menina lá hoje, já que eu acho que tá. Conversou. Falou oi. Pra mim já tinha. Tinha sido Mas um assim, diálogo. Petrolina é 7 mil habitantes. Anápolis ainda é interior. Só que pra quem sai de Petrolina É cidade grande. é descoberta. Aí eu era bem reclusão, bem matutão da roça mesmo, nessa época. Mas aí ela namorava, só no 7º período que a gente foi se relacionar. Viagem de Bem pra faculdade. frente. E aí, como é que foi essa história de abrir o escritório? Pode contar que foi você que puxou também. Então, no 10º período, finalizando o TCC, a gente tinha nem colado grau ainda. Eu tava estagiando em uma empresa e você no outro. É, estagiava em obra e Antônia em outra empresa. Aí sempre tem aqueles conhecidos da família, né? Que sabe que você tá formando, já fica em olho ali pra contratar a mão de obra mais barata e tal. Conhecido, né? Nem amigo da família. Mas entrou em contato. Ah, mas excelente porta de entrada também pra pegar É. serviço, né? Começar, né? É bom, é bom. Aí entrou em contato. E aí era um projeto de uma residência. Pra quem tá saindo é uma coisa ótima, uma experiência muito boa. E a Antônia já tinha comentado que ela tinha montado seu escritório. Eu não falava isso, eu falava, não, eu quero passar trabalhando um tempo, pra depois sim, ver se abre empresa e tal. Mas quando chegou a oportunidade, eu falei, não, deve ser algum sinal, vamos abrir. Aí eu convidei ela pra abrir. Só que a gente foi muito confiante, porque nós éramos bons alunos, éramos empenhados. Eu, particularmente, eu era aquela desorientada por nota, então eu fazia trabalho com antecedência. Então, eu nunca fui aquela pessoa inteligente, eu era a pessoa esforçada. Então, eu vim de família simples, então eu tinha que fazer valer a faculdade. E o Thiago, ele era muito bom em projeto, os projetos dele sempre foram, assim, bem brutalistas, né? Então, era muita E não projeto referência. mais. Não projeta mais. Não trabalhava. E aí a gente pensou, não, somos bons alunos e o mercado é uma extensão da faculdade, vamos. Não era assim. Não, o primeiro cliente, a gente já quebrou a cara A gente gostaria que totalmente. fosse assim, mas não era. A gente já quebrou Não, a esse cara, primeiro assim. cliente foi bom. Hoje, assim, até um tempo atrás eu acho que vocês já ouviram a gente falar que tem alguns clientes que dão dor de cabeça e tudo mais, mas a gente, assim, amadureceu melhor a ideia, então a gente entendeu que a gente não tem cliente ruim. Tem cliente que a gente não teve a maturidade de lidar com ele melhor. Porque todo cliente a gente precisa ser um pouco psicólogo. Então, esse primeiro cliente, ele não foi ruim porque o nosso contrato ele foi elaborado todo Já em foi referência com- a esse cliente. Legal. Então, ele foi um desafio maior, mas ele, assim, elaborou uma base de cuidado jurídico que a gente tem até hoje no escritório, 5 anos E tem depois. clientes que não são nossos também, né? né, cara? E assim, eu acredito muito no caminho que Deus prepara pra gente. Até as pessoas mais difíceis, até as pessoas que machucam a gente, eles colocam por algum motivo. Então, ele passou pela gente pra preparar a gente ali pra alguma coisa muito maior. E quais foram os principais desafios, assim, desse cliente específico? Assim, era entrega, revisão? Autoridade. É uma autoridade, mas eu acho que E- processo de trabalho também. Porque a gente sai da faculdade e a sonho gente. de você. Mas a gente sabe projetar só. Só que esse cliente era Você aprendeu era a um projetar terreno. assim na faculdade? A gente sabe sabe nossa projetar. faculdade Foi bom, foi bom. Tivemos professores muito bons, Balbino trabalhou com Lelé, com Paulo Mendes da Nós Rocha. tivemos professores muito bons, assim. Muitos ruins, né? Mas alguns bons, né? Uns 90%. É, tinha umas referências. Ana Amélia, né? professora excelente. Dá uma salvada. Que era uma professora mais ligada, assim, nem na área tão projetual, mas a base, assim, de harmonia, de estética, ela sempre Proporção. proporção, assim, a base teórica foi boa. Ah, que bom. Então, Mas aí era mais não- os processos. Aham. Por exemplo, a gente não fazia levantamento topográfico. Nossa, E era um terreno de 70 metros de comprimento. caramba. E aí, a partir daí, a gente, não tem como, tem que ter. Mas nessa questão que o Thiago fala que a gente não fazia o levantamento topográfico, a gente também não contratava terceirizados. A gente fazia tudo. Então, levantamento topográfico a gente aprendeu a fazer na faculdade. A gente fez lá. O elétrico, o hidráulico, água quente, água fria, esgoto, tudo. Tudo a Interiores. gente fazia. Nós fizemos tudo de uma vez. Então, assim, nós fechamos um pacote de R$5.000 naquela época por uma casa do zero, com topográfico, com complementares, interiores, tudo. Menos estrutural.
Menos o estrutural. a gente não ia se aventurar também. É. Caramba, gente. Então, assim, foi um baque. E aí, nesse meio tempo, assim, a gente... eu lembro do início, quando a gente se conheceu, vocês foram alunos, né, lá do nosso curso 2018. Fazia quanto tempo que vocês tinham se formado? 6 meses. 6 meses. Estavam bem no comecinho. Sim. É porque Como é que era? essa sina nossa de sempre querer estudar, sempre querer aprofundar muito, meu pai sempre fala que a gente precisa ser igual médico. O médico, ele tá sempre lendo, tá sempre estudando, o vírus aparece o tempo todo, doença nova. E a gente, assim, técnica construtiva, principalmente hoje, de 15 em 15 dias a gente tem um material novo, nós temos uma técnica construtiva diferente, uma tecnologia nova. Então, se a gente não estudar, a gente fica estagnado. Então, essa prática de estudar a gente trouxe da faculdade e foi levando. A gente foi deixando, assim, coisas para trás que realmente não faziam sentido a gente levar. Algumas ideologias de arquiteto. Igual na faculdade a gente saiu pensando que ia fazer escola de música, biblioteca, museu. Saiu fazendo banheiro. Mas, assim, a gente não pode desvalorizar o processo, né? Provavelmente a gente vai chegar no momento de fazer escola de música, museu e tudo mais. Mas, assim, algumas ideologias que nós tivemos saindo da faculdade, a gente deixou um pouco para trás e falou, vamos entender o processo. E por que vocês entraram ali no Bora na Obra? O que vocês estavam vivendo naquele momento que era um desafio que a gente poderia ajudá-los? Como é que foi? O que vocês viram assim, né? Porque geralmente as pessoas, cada um entra por um motivo diferente, né? Qual que era o desafio de vocês naquele? Né? Mas acho que a gente tinha um gap de todos os clientes que a gente projetava. O cliente ficava super satisfeito com o projeto, entregava, só que quando ia para a obra, nada saía do papel, né? Saía totalmente diferente. Eles construíam, não era questão financeira, mas construíam diferente. Porque tinham medo de ou investir mais na construção, ou, sei lá, não conseguir alguma coisa. E a gente não tinha essa visão muito perto de obra. Por mais que eu tinha feito um estágio mais de um ano em obra pública, é outro mundo, né? Outra coisa. É outro nicho. Então, a gente sentiu que a gente tinha essa necessidade. E aí, eu sozinho ali em casa, coloquei no YouTube, foi aparecendo os vídeos do Bora. Falei, vou assistir alguns aqui. Aí fui gostando que eu tava escutando. E aí, vocês lançaram, na época, era Semana Bora na Obra, alguma coisa assim. Assisti todo. E aí tinha um dinheiro reservado, que eu tinha juntado para investir, para colocar no tesouro. Aí quanto que é o curso? É X. Não, o dinheiro que eu tenho aqui não é suficiente. O que eu tenho para vender? Tenho a Bis. Eu vou vender a Bis. E aí nem falei para Antônia, quando eu fui avisar ela, falei... também, 4 anos. A Bis 125. Quando eu fechei tudo, falei, é possível a gente pagar em 2 boletos? Conversei com o pessoal do suporte, Fui pro banco, quando tava lá no banco eu avisei a Antônia, fechei o curso... Eu era bem racional nessa época, né? Colocava o pé no chão. Vocês estavam nos Estados Unidos, que vocês fizeram aquela viagem lá, não lembro certinho. Sim, 2018. Sim, Foi de Joaquim 2018. Ficamos 2 meses. O Joaquim tinha 6 meses. 6 meses. Caramba, que legal. Eu era a sócia do Thiago meio âncora, né? Porque a gente... Segurava. Porque eu tinha que ser racional, eu tinha comprado um carro. O Thiago era o sonhador. Era. Ainda é. Sou muito ainda. Eu sou a pessoa que coloca ele no chão ali, mas nessa época eu não colocava ele no chão. Eu já tava colocando ele para baixo do chão. Mas eu entendo, porque era o que a gente tinha. Juntamos por vários anos. E aí, quando ela fala, você vai colocar em curso e tal, tinha aquela visão de curso, será que realmente dá certo? Porque a maioria dos adolescentes da nossa época que fazia estágio, fazia essas coisas, eles gastavam todo o dinheiro. Nós não, a gente já ia reservando, a gente nunca foi assim, cabeça muito... Excesso, a gente sempre foi muito controlado quanto a isso até hoje. E aí a gente sabia que a gente tinha que dar alguns passos e a gente sabia também que a gente não é de família rica, nós não temos padrinhos na área, porque muita gente hoje tem um acesso mais facilitado por conta de network. Sim. Eles já estão no meio da construção ali, então vem muita indicação. Até que a gente brincou que no início a gente fazia muito trabalho para ex-namorados. Era o network de vocês. Inclusive, uma das nossas melhores clientes já se relacionou com o Thiago. A gente fez para umas 4 que já se relacionaram com o Thiago. Já fez pra Antônia também. Pra mim também. Então a gente sempre... Vocês estão rodados. A gente 4 de um, 3 de outro. Mas a gente sempre teve essa maturidade. Esses dois aqui são a prova de que ex-namorado tem que servir pra alguma coisa. Né? Véi, manda uns projetos, umas obras pra cá, pra ver se, né?
Tem que ter alguma vantagem, velho. Né? Não, a gente não tinha padrinho, a gente não tinha ninguém pra confiar. Muito Então, bom. nos relacionamentos que nós passamos, o pessoal confiava em Isso que eu nós. ia falar, isso mostra que vocês são pessoas confiáveis. Então, Mas, a gente nunca teve aquela, assim, o emocional abalado de falar assim, nossa, a gente vai trabalhar pra fulano. Não, a gente falava, a gente gosta de ganhar dinheiro. Tipo assim, tô nem aí, né? Show me depois, É. bota o dinheiro aqui no bolso. Aí, muita gente ainda pergunta, não tinha ciúme, essas coisas? Eu falava, não Zero. tinha, juro, não tinha. Porque eu não consigo disfarçar, eu sou muito transparente com o cliente. Tanto é que hoje a gente demite alguns clientes, a gente não faz orçamento porque eu já sinto alguma coisa ali. Sim. Ou porque eu conheço alguma coisa que não... Mas antes você não podia demitir Não. cliente. Como é que era a realidade de vocês? Sorriu, a gente ia. Sorriu, falou, eu sou arquiteta. Não, eu fazia network até em fila de hospital. Eu tava parada na clínica. Esse era eu. Assim, sabe a Boca Rosa? Que ela faz network em todo lugar. Eu era muito isso. Então, assim, se eu parasse agora pra falar com vocês no mercado, eu falava, nossa, esse mercado aqui tá ruim, né? Eu sou arquiteta, eu ia arrumar isso aqui tudo. Eu sempre dava um jeito de me vender. Então, a gente conseguiu muitos contatos dessa forma. Mas, assim, a gente pegava tudo. Tudo. Eu acho que na época também o brand não funcionava tanto, assim. Não, a gente não tinha Que posicionamento. era 12 arquitetos, estúdio 20 Não, anos. você ajudava com aquele nome, Não. não. Era o nome de- Dificultava. Imagina, os meninos são de Anápolis, né? Eu Doze posso falar arquitetos. porque eu morei lá muitos anos, né? Fui pra lá em 94, estudei lá, Meus negócio pais que são falou. espanhóis. Meus pais moram lá e tudo e tal. Imagina, interior de Goiás, aí você bota lá, né? Dos arquitectos, né? Tipo assim, um negócio Seus espanhol. pais são espanhóis, tipo meu pai era do Panamá? Exatamente. Exatamente. Essa história é muito boa. Bairro Já- espanhol lá Ah, em entendi. Só um parênteses. Mas é porque a Meu gente pai trouxe- nasceu no Panamá, mas é no interior de Goiás. É, Panamá de Goiás não tem nem. Não adianta você procurar no mapa, não, porque você não vai achar. É tão pequena que. Aquela mas cidade de agora uma já placa tem. só. Bem-vindo, até logo. É a mesma placa, entendeu? Não, hoje a gente abreviou Petrolina de Goiás. Porque quando a gente fala assim, é de Petrolina, o pessoal já vai lá em Pernambuco afora pra explicar que é Goiás, aí fica muito tempo. Mas esse nome foi muito pela faculdade. Questão de conceitos, tem que ter uma história por trás. E aí a Antônia até trabalhava com desenvolvimento de logo na Branding, época. aham. Bem no comecinho ali. Hoje tem Eu muitos era anos já boa, que né? Eu não lembro faz. que inclusive vocês venderam um monte de Sim. identidade visual dentro Sim. do... Já fazia isso do também lá no curso, início, né? Uma galera. E como que era? Eu lembro assim que tinha uma questão financeira desafiadora na vida de vocês ali naquele início, né? Como é que era? Projeto a folha de banana, trocando por galinha. Não, mas eu vou 5 ser, mil reais vou no ser bem projeto de sincero. uma casa. Vou ser bem sincero. Quando a gente fechou esse por 5, pensei 5, 2 pessoas. 2.500 Então, pra cada. Tá ótimo, tô ganhando mais que o meu estágio já. Se eu pegar uma dessa aqui por mês, tá ótimo. Eu tinha Mas essa só que visão você bem levava- errada. Você levava quanto tempo Né, pra tô- fazer, né? Pois é, visão totalmente Mas eu errada. tinha que o Não. projeto foi rápido. E não é só projeto de arquitetura. Se você Era arquitetura, topografia, elétrica, hidráulica, né? Menos estrutura. Tava eu tudo lá, tava com a mangueirinha, tava tudo lá. Uma curiosidade, por quanto vocês venderiam esse mesmo projeto hoje, assim, um chute? Com complementares, como hoje a gente tem uma parceria com o engenheiro, que é o melhor de Anápolis, inclusive, ele tá ali Coloca tudo junto. colocando o valor que a Gobá tem hoje, de cursos que a Com gente EVF ou sem implementa. EVF? Com EVF ou sem EVF? Interiores ou sem interior? Não, O o... pacote Completa que você vendeu o lá, prêmio. vendeu lá. Com Que EVF, vendeu lá. Não, não, Que a gente o vendeu pacote pra vocês ele. venderiam hoje. sem o EVF. Uns 20, 25. Acima de 20. Na realidade, é Anápolis, né? A gente sabe que se pegar isso aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, é totalmente outra coisa. Assim, pra vocês, né, quem Tá ouvindo, né, assistindo e ouvindo a gente entender, cara. Pra Anápolis, né, tem aquela questão, né? Cada cidade tem um custo de vida diferente, né? E lá não teve paisagismo, não teve iluminação, teve um jogo de layout, não teve um interiores em E a si. A gente gente também criou vai fazer tudo. Não, um mas objetivo. vamos lá, se vocês hoje fossem fazer o pacote prêmio com EVF, com tudo, mais completão pra uma casa desse tamanho, quanto seria? 35, É. 40. Por aí. É isso aí. E pra Anápolis é um valor, assim, considerável, né? É um bom posicionamento. É um posicionamento para escritórios que eles não estão estagnados em RT, em focar em vender um portfólio de luxo, essas coisas. Por quê? A gente tem que levar em consideração que a Gobá ainda é nova no mercado. A gente não está consolidado igual outras pessoas, mas a gente tem uma carga ali de preparo por conta de muito curso, mentoria, essas coisas, que a gente preparou muito bem a estrutura da Gobá. Então, o cliente que passa pela gente, ele tem um suporte que profissionais de 10 anos, 20 anos não tem. A gente sabe disso, que tem alunos no Bora que tem 40 anos de profissionalismo e ainda estão aprendendo essas fases. Então, a vantagem da gente estar em contato com profissionais do Brasil todo para ter essa logística de um escritório enraizado, com a fundação forte,
é um ponto bem crucial. E naquela época também, eu lembro que vocês tinham um carro e um Prolabore de quanto, mais ou menos? Sim. Passou, acho que foi... Prolabore? O que é isso? Quando a gente começou, acho que a gente pegou uns 4 projetos. Foi. Aí foi um pior que o outro. Teve projeto de apartamento que a gente vendeu por R$400, que isso aí... Esse banana foi o pior. feira, É aquela história que viralizou, tem um monte de gente vendo o vídeo lá do BNO. Mandaram vários directs pra gente. Que o pessoal foi cobrar 50 metros quadrados, a gente E a gente não, a cobrou gente é 13. 13. Então, esse cliente tem como piorar. Que além da gente cobrar 432, alguma coisa, 478. 78. Eu fazia os contratos na época, eu lembro. O RT, o cliente não quis pagar, a gente precisou pagar o RT. Porque na época a O gente não RRT. emitia. O registro de A responsabilidade gente não técnica. emitia na época no nosso Sim. pacote. A gente passava pro cliente pagar. Não tinha ainda aquela resolução do CAL, né? Porque depois Tinha, saiu. tudo. Só que aí pra gente não criar desconforto, a gente Entendi. Aí ele falou, A gente pagou. Aí ele falou, É. não paga. Não, a gente Na época era explicou. 90 e poucos. O projeto é seu, a gente é o profissional, você que paga a taxa do seu projeto, a gente explicou, mostrou o CAL, o contrato do CAL que tinha lá também. Não, mas eu não vou pagar. Eu falei, a gente paga. Então foi 478 menos 90 e poucos. Então foi esse último projeto que fez a gente virar e ir pra... Só que aí desse último a gente teve um gap, eu acho, de 4 meses, assim, estagnado, sem entrada nenhuma de cliente. E aí foi quando a gente entrou no Bora. E nessa época acho que foi muito importante a gente não desistir, porque a gente continuou Foi desafiador. se movendo até chegar uma cliente nova. E aí nessa cliente a gente já vendeu EVF. Vendeu assim, como a gente não tinha experiência, a gente colocou ali para testar sem cobrar. E aí a gente viu que a gente conseguia entregar, nos próximos a gente começou a cobrar. Mas a partir dessa a gente já começou a precificar da forma certa. E aí foram vindo outros, mas nesse gap de 4 meses, o faturamento era 250 mensais, 125 para Antônia, 125 para mim, contado certinho. Porque a gente dividiu uma casa de campo de R$ 2.500 em 10 vezes. Isso. E o faturamento inteiro não ficava nada para a empresa nessa época, não tinha nem como. Era só o que A gente dava. não via o nosso valor na época. E assim, todo cliente que passa por nós hoje é um processo ali de 6 meses, 7 meses, dependendo do projeto e do pacote, em prol de um feedback. Então, se a gente consegue um feedback positivo de um cliente depois de 7 meses de tanto desafio que é, porque a obra não é simples, o projeto não é simples, a gente transparece ser simples porque a gente já está conseguindo fazer isso assim com uma qualidade muito boa. Mas todo mundo sabe da área da construção civil que não é fácil. Então, você ter um feedback positivo ali no final é muito importante. E a gente tem esse feedback positivo. Então, nesse processo, no início ali, a gente não tinha essa autoridade e essa confiança em nós. Esses clientes mais desafiadores do início foi quebrando essa confiança que a gente tinha de sair da faculdade bom aluno, mas a gente falou, é bom aluno, mas não é bom profissional. Então, a gente estava assim, meio que afundando na lama. O que E o tá Thiago faltando? falou uma coisa, que ele falou assim, aí foi importante a gente não desistir. Vocês pensaram em desistir? Várias vezes. Várias vezes. Meu Deus, muito, Várias e várias. muito. E até a família, assim, pra proteger, não por mal, mandava Concurso. da Saneago, concurso da sei lá do quê. Não por mal, claro, tentando proteger a gente e levar para um caminho melhor. Mas isso desestabilizava muito a gente, porque quando a gente está ali num momento delicado, que a gente está persistindo um sonho, e sonho não é fácil. Quando a gente está persistindo um sonho, ele fica, parece que ele fica mais longe, e à medida que a gente vai crescendo, ele vai ficar mais longe, porque o sonho ele torna um pouco maior ali com a medida do tempo. E aí, nesse período que a gente está com tanto desafio, a gente receber pessoas mandando concurso, falando, tá desempregado. É fogo amigo, né? Assim, não ajuda, não ajuda. A gente sabe que é um gesto de amor, mas não ajuda. Então, a gente tava, assim, meio que sozinho nessa época. Era eu, o Thiago e pronto, acabou. E aí outra virada foi, quando a gente entrou, aí vocês sempre falaram, apareça e depois cresça. E aí eu encuquei com isso, comprei um tripé, que até hoje a gente tem ele também, parecido com a história que vocês tinham do tripé. Que legal. E aí eu comecei a gravar, falei, Antônio, a gente tem que começar a gravar vídeo. E aí na época, Thiago, não sou blogueira, Tá bom. não sou blogueira. E assim, vocês percebem, a carismática é a Antônia. Quem envolve o cliente é a Antônia. Eu sou mais low profile, tô na minha. Passa o fio na minha cabeça, é muito parecido. Não, Alex, você já foi música, é você que vai aparecer. Eu não quero saber disso aí. Eu não apareço. Ó a eu cidadã falava falante pra ele. aqui, eu mal consigo falava, falar aqui. Pelo amor de Deus, você não vem. Eu não vou aparecer nesse negócio. Eu te ajudo, eu te gravo. Thiago, Exatamente isso. ele se Eu arruma não hoje, a gente sabia. vai gravar vídeo. É o quê? Eu não sabia editar nada, aprendi, peguei lá, aprendi e tal.
Aí eu fui pra uma loja. Muito doido lá e vai, vambora. Fui pra loja de um colega, que ele forneceu a sala, que a gente não tinha Foi nenhum um espaço. grande apoiador nessa época. Foi demais. Coloquei o tripé ali na mesa e fui. Eu ia lá no celular, colocava pra gravar, ia pra frente da câmera, aí começava. Aí ia de novo, ficava umas 4 horas pra gravar. Aí no segundo, o Antônio já iniciou também. Só que nessa Porque época... nesse primeiro vídeo eu já tava resistente. Eu falei, não sou blogueira, não gravo nem no meu pessoal, gente. Eu vou gravar nesse. Isso em 2019, não tinha tanto assim. E não era assim fácil a gente pensar, vamos gravar um vídeo pra se vender. Ainda é resistência pra muitos, né? Que tem muitos que não gravam vídeo por conta disso, vergonha de vender. E eu pensando assim, gente, eu vou ter que gravar vídeo, todo mundo vai me ver e vai me ver me oferecendo, não é assim. E aí nesse dia o Thiago falou, eu vou sozinho, então eu falei assim, então vai. Ele gravou, foi assim, deu bom resultado na época? Mas apareceu ali, né? Apareceu. Eu falei assim, É, aí começou. naquele julgamento eu falei assim, Thiago, dá pra melhorar isso, aquilo. Eu falei, eu vou, dessa vez eu vou. E aí a gente começou e não parou mais. Se vende mas hoje o nessa tempo época todo. a gente fazia um por mês. A gente ia pra meio de lote, que a gente nem sabia quem que era o dono. Foi pra gravar. ótimo esse vídeo. Foi bom. A gente não tinha obra pra gravar um vídeo. Agora vai todo mundo saber dessa história, vai voltar lá no feed pra olhar. A gente tava falando as vantagens de construir ou alugar. Construir por etapas ou de uma vez só. Construir de uma vez ou por etapas. A gente sabia do conteúdo, a gente tinha que fazer o conteúdo. Só que a gente falou, vai gravar em casa? Não faz sentido. Sim. E aí, vamos gravar na obra. Que obra? Vamos na obra de um amigo. Que amigo? A gente não tinha ninguém na cidade e ainda não temos. E aí a gente falou assim, Thiago, aqui na rua tem uma obra. O muro tá todo descascado, vamos lá. A gente ficou bem numa quina, porque na quina de cá a casa já estava construída, e na quina de cá ainda não estava. Eu falava, fica bem aqui, não se mexe. A gente gravou nele, foi um vídeo Nossa. muito bom. Não, e era um parto pra gravar vídeo. Nossa, era muito Horas difícil. pra gravar um. Horas e 5 horas. minutos. A gente- Horas a e gente- horas. Play aí você. E agora? A gente ficou umas 6 horas lá. A gente tem um story que eu acho que foi um dos primeiros que a gente gravou, o selfie mesmo, e parece aquelas apresentações de trabalho, sabe? Que você tá todo durão, aí eu falo, quando eu terminar de falar, você já fala. E era bem secão, assim, bem... Tipo assim, oi, aí o Thiago, tudo bem. Sei como é. Vocês eram assim? Nossa! O nosso vídeo aqui na visita do apartamento, aquela vez, que nós viemos com vocês, gente, que horror. Eu não gosto nem de ver. Fala, gente, que é isso? Mas faz parte da história. Pois né? é. Aí, quando a gente pensou que o trem deu certo, foi quando a gente gravou um vídeo de 40 minutos que a gente foi explicar o projeto. A gente falou assim, vai explicar o projeto aonde, Thiago? A gente não tem um cenário bonito, ficar gravando tela de computador não vai dar. Eu falei assim, vamos no lote. O lote tá vazio, Antônio. E o Thiago foi super A resistente. gente foi 5 horas da manhã pro lote. 4 horas da manhã a gente Pra não ter acordou. perigo de ter nenhum barulho. A gente tava com vergonha das pessoas passarem, pra ser sincera. E interior passa carro da pamonha, passa carro de tudo. A gente Aí fala. vê dois, e aí vê dois doidos no meio do lote ali gravando. O que é isso? E o mato dessa altura, gente. E o Thiago, não, vai ficar horrível. Eu falei assim, Thiago, confia. Vai. A gente foi, deu tanta visualização, deu tanto compartilhamento. Eu falei assim, o que o pessoal gostou? Que será, Thiago? Porque não tá legal. E a gente não sabia as questões técnicas. Então eu aprendi mexendo no Premiere na época. Editei tudo por lá. Só que o vídeo ficou tão pesado pro Instagram que ele joga a qualidade lá pra baixo, né? Pra conseguir rodar em 40 minutos de GTV na época. E aí o vídeo ficou em péssima qualidade. Só E que ele ainda demorava assim- tanto pra subir, acho que ele ficava umas 8 horas pra subir. 8 né? horas carregando. E Umas não 8 subia. horas. E aí quando subiu que deu certo, a qualidade ficou ruim, a vontade era apagar. Aham. Mas aí o pessoal foi comentando de pouquinho em pouquinho, não, Foi vamos um deixar. sucesso esse vídeo. É, A apresentação pra da Casa época- Verdes. E é uma casa que ainda não foi construída, porque logo depois o cliente fechou o projeto do ponto comercial dele, depois ele fechou a construção, que a gente fez a obra, foi nossa primeira obra, né? Foi. E aí a casa ainda tá em stand-by, só que aí o pessoal fala assim, quando vê o projeto, fala assim, por que esse projeto não tá no arquivo dele? Foi uma casa toda rotacionada que nós fizemos e passou na prefeitura de primeira, a gente leu assim... Que a gente, na época, uns dois projetavam, que a gente brigou bastante por conta dessa casa. Muito! Era 15 gente dias para brigava fazer o projeto e os clientes falavam, a gente quer uma casa em L. E aí a gente fez a casa em L, com a área de lazer voltada para ela, mas a gente pensou, tá igual o primeiro projeto que a gente fez. A gente fez 2 casas e vai ser igual? Aham. E aí o Thiago tava super inconformado, falei assim, Thiago, mas é isso que eles querem. Eu era Não, muito chato pra vamos fazer outra coisa, a gente saiu da faculdade para fazer coisa diferente. Eu falei, então vamos. Faltam 3 dias. E mudaram tudo. O outro projeto tava tudo pronto, interiores, Isso é muito legal, tudo. essa busca por excelência, né? Sim. E eu, inclusive, eu tava aqui passando, vocês falando, passando um filme, né?
Eu lembro da gente no Bora na Obra Experience de 2021. Vocês não subiram no palco para pegar o troféu, mas vocês pegaram o microfone e falaram uma coisa que me marcou muito, assim. Que vocês tinham multiplicado em, sei lá, mais de 20 vezes o valor que vocês ganhavam por mês, né? Que vocês conseguiam viver ali. E no ano passado, vocês subiram no palco. Vocês falaram, e ano que vem eu tô nesse palco aí. Como é que foi? Ai, credo. Eu vou Eu mandei uma mensagem. Gente, então, o negócio tá chegando. Mentira, foi uma surpresa boa. Foi a Rafa que fez a surpresa ainda. A gente tava trabalhando em um projeto juntas, né? E aí a Rafa... no meio disso tudo ainda teve Para Home, já e aí a Rafa mandou esse vídeo do nada. Eu falei, gente, será que ela mandou errado? Não, mas vamos lá, calma. Antes de eu falar que vocês subiram no palco como convidados, vocês subiram pra pegar o troféu. Então, vocês, conta aí. Nisso aí, é diferente, né? Tem o troféu profissional e honorário. Tô confundindo. Então, quer contar do prêmio? O Thiago é melhor nas contabilidades. 2021, para 2020 e 2021, a gente cresceu, assim, para onde a gente estava, consideravelmente. Não tanto assim, mas foi bom. E a gente estava com a constância maior em marketing, só que a gente não era tão intencional. E aí foi na época que a gente fez o Bora Captar, com a Martinha e com o Léo, e a gente começou a criar mais intenção naquilo, né? Inclusive, nas mentorias do Bora Captar, a Martinha e o Léo pegavam as legendas nossas. O que tem a ver? O que vocês estão falando dessa postagem? Eu ficava muito braba. Tava assim, Thiago, como que ele não entendeu? O que tem a ver? Aí depois, gente, eu levava 2 horas pra fazer uma legenda. Aí eu, Thiago, como que o Léo ia escrever isso aqui? Eu não posso ficar perguntando o tempo todo. Thiago, lê. Tá igual o Léo colocaria? Não, não tá. Então eu não sei, eu não vou fazer a legenda mais. Nossa, foi. Mas assim, foi uma puxada. E aí, quando a gente entrou, a gente subiu, assim, de forma que a gente nem esperava. A gente começou a fechar um projeto em cima do outro, e aí a equipe foi aumentando, foi entrando mais gente. E vocês já estavam fazendo obra nessa época? Já. A gente começaram a fazer quando? Em 2020. Então vocês fizeram o curso de 2018 para 2019, Sim. Que foi logo na virada, né, que a gente estava lá no Salve. EVF a gente começou desde do primeiro cliente, depois do Bora. E aí a obra foi um tempinho a mais pra... 2018, então vai... Vocês começaram a obra em 2020. Sim. Olha aí. E aí, o que isso gerou na empresa? 166%. A gente chegou em 2022 com 166% de crescimento. Quando a gente fez o cálculo ali que a gente bateu realmente onde a gente tinha alcançado, né? A gente tava no BNO vendo o pessoal subindo, aí quando a gente viu que metade do palco, da plateia já tava em cima do palco, e a gente assim, eu falei, Thiago, ano que vem a gente tem que subir, porque a gente vai ficar aqui no meio. E aí a gente focou muito, né? A gente foi assim, a gente deu uma cansada maior, claro, e a gente sabe que o processo de crescimento a gente tem que se doar muito mais agora para colher depois. Igual o processo de plantio mesmo. E aí... a gente cansou muito, porque contratar a equipe cansa o dobro. E a gente não tinha uma base, né? Pra contratar tanto. E a gente tinha que treinar. Porque a gente saiu de 2 pessoas pra 9. Assim, intervalo de meses. O desafio muda, né? Sim, um pouco da parte técnica permanece, mas vai para a questão de gestão de pessoas, né? O Thiago é empresário. Processos, aí eles viraram empresário. O Thiago é muito bom nisso. É o discípulo do Scrum. Meu Deus do céu. Eu sou chatão do Scrum. Falo pra todo mundo do Scrum. Mas no começo a gente não tinha nenhuma base. Então a gente aprendeu a liderar no dia a dia. A gente realmente não tinha noção nenhuma. E aí com isso a mentoria, a gente não vai chegar, mas a mentoria ajudou muito. E nesse crescimento aí a gente criou muita casca também. A gente aprendeu muito, bastante. A gente teve vários desafios que foram determinantes pra gente crescer. E acho que não dá pra pagar nada na história. Tinha que estar ali. E hoje vocês vivem de projeto e obra. Isso. Projeto, obra, workshop. É possível viver desse mercado? É desafiador. Ainda continua desafiador. A gente... Tudo na vida não tem como. O pessoal pensa assim, vou empreender porque é muito fácil. Não é. Mas assim, se a gente tivesse continuado sozinho até hoje, a gente não teria conseguido, não. Porque a gente passou o período de pandemia ali, muita empresa grande fechando. Isso foi um susto muito grande. E aí a gente passou assim, cara, a gente é muito novo e a gente não fechou. A gente não demitiu ninguém, a gente não ficou devendo ninguém nessa época. Então a gente falou assim, então alguma coisa mudou, né? Não é só a questão do financeiro, a gente não pode se apegar a isso. Mas assim, a constância do que a gente já era bom continuou, a gente não desapegou disso. Então o vínculo com o cliente, ele continuou.
Nosso briefing ele é tão completo que 98% dos nossos projetos eles são aprovados de primeira, a gente só tem revisão por conta de EVF. E aí, quando a gente altera alguma coisa por conta de EVF, é especificação de acabamento, é uma mesa que a gente reduz a quantidade de tamanho, é coisa assim muito pequena mesmo. E aí, assim, era bom, mas a parte interna, de logística, de gestão, de algumas ferramentas que a gente poderia implementar para vencer alguns desafios que a gente já estava tendo no início, a gente foi tendo uma clareza maior. Então, assim, se a gente não tivesse tido essa base e o contato com o Bora em 2018, 19, né? Em 19 a gente teria fechado. Teria. Com certeza. Teria. Sem dúvida. A gente teria fechado em 2019 mesmo. Cara, e vamos lá. Quais são os maiores resultados assim que vocês tiveram que hoje assim, justifica todo esse esforço que vocês tiveram? A gente O que vocês conseguem viver hoje, assim? É muito difícil responder essa vocês tiraram pergunta. férias. Eu lembro disso, assim. Esses troféus, assim, que a gente sabe? Assim, é muito difícil a gente pensar porque conquista a gente pensa em algo muito grande, né? Mas a conquista tá no dia a dia. Exato. E aí a gente lembrar de todos do dia a dia, sempre tem alguns. Mas tem marcos, assim, as coisas que pra vocês... assim, tem um muito forte pra gente que foi quando a gente começou a ser muito reconhecido. Então a gente chegava em locais que a gente não conhecia as pessoas e as pessoas conheciam a gente pelo nome, falavam que admirava. Então era algo muito legal. E você falou outro também? Eu acho que criação da equipe, todo mundo que está na nossa equipe é super engajada, comprometida. São apaixonados E é uma pela Gobá. conquista gigante que a gente tem. Eu acho que também todo atendimento que a gente conseguiu criar no setor de projetos e, em consequência, a gente ter a construtora. Que esse ano agora que a gente está aparecendo mais dessa forma, deixando claro, que no início era apenas eu nas obras. E a Antônia me dava muito suporte. Então, ali no comecinho, a gente pegou uma obra em Anápolis, outra em Petrolina e outra em Goiânia, tudo ao mesmo tempo, pra vocês imaginarem. E aí a Antônia teve que me dar suporte em uma, então a gente não tinha também, a gente foi criando ali os processos, né? Igual agora... esse projeto mesmo de Goiânia, é um chefe de cozinha muito famoso, que ele ganha as coisas, ele recebe ali patrocínio de tudo, e ele contratou o nosso projeto, ele contratou a nossa obra pelo valor que a gente cobrava. Então, assim, a parte do reconhecimento, ele ainda se repete em várias dessas conquistas diárias que a gente teve. E aí, durante todos esses anos, a gente só executava obra de clientes de projetos, só internos da Gobá. A gente não executava para parceiro, mas a fim de ser a nossa própria escola, porque a gente precisava criar os nossos processos. O setor de projeto já estava totalmente consolidado, correndo sozinho já com a Antônia, e a gente precisava criar primeiro esses processos bem estabelecidos, a construção do McDonald's, né, que a gente fala muito, para conseguir atender os parceiros também. E aí quando a gente viu que estava no momento, agora a gente já tem equipe, já está tudo formulado ali, Isso tudo recente certinho. agora, você já Sim. lá na mentoria Bora Acelerar. Sim, assim. Agora, inclusive agora, nesse momento a gente está contatando os parceiros para começar a execução para parceiro. Que até então, porque a gente esperou, a obra está 100%, está rodando legal, então agora eu consigo oferecer, porque eu vou estar pegando o nome de outras pessoas ali para colocar em jogo, não só o nosso. Então a gente viu que esse era o momento, e essa é uma conquista gigante para a gente também, dar esse passo. E uma virada muito boa é que a gente sabia que era bom, só que a gente não sabia parecer bom. Então, teve uma coisa que o Léo falou no Bora Captar também, que ele falou assim, não basta você ser, você tem que parecer ser. E aí a gente começou a preocupar muito com a forma que a gente conversava com as pessoas, com a forma que a gente se posicionava. E aí a gente foi percebendo que nessa mudança a gente foi assim, se conectando a pessoas muito importantes no meio. Igual o Estúdio MRGB fez um podcast com a gente nem tinha um podcast na época, a gente foi os primeiros. Teve só um episódio, mas só assim, os três ao mesmo tempo, eles doaram o tempo dele para fazer isso com a gente. A gente começou assim, a ter contato com profissionais da nossa região que são muito grandes no mercado e eles mandando mensagem pra gente que admiram o nosso trabalho. Ontem mesmo a gente teve uma conversa com um desses escritórios que eles falaram, não, a gente gosta de poucos profissionais aqui da região em questão arquitetônica e a gente admira muito vocês como profissionais. A ética nossa, a gente conseguiu deixar isso muito pré-estabelecido no mercado. Então, quando fala de seriedade, profissionalismo e transparência, todo mundo já associa o nome da Gobá. Então, assim, a gente aprendeu a ser bom também e parecer bom com o Bora.
Foi fácil isso. Uau! E vocês tiraram férias? Tiramos. E tá precisando de outras férias, né? Nesse meio do caminho ainda teve concurso da Bara Home, né? A nossa casa que, enfim, esse ano era pra ela ter saído mais rápido, mas por umas prioridades nossas, né? Vamos começar a obra agora, graças a Deus, mas a gente... Mudaram de novo a cor da Tá tudo bem. Calma, que ainda tem. Não, Antônia, me ajuda. Ainda tem prorrogação aí. A gente, enfim, teve o concurso, né, da Bara Home. Foi a nossa casa, ela não cabia dentro da dinâmica do nosso escritório. A gente já estava naquela época com mais de 22 projetos em andamento. E aí a gente falou, poxa, que legal seria se a gente tivesse, às vezes, um aluno nosso, né, junto com a gente aqui, participando desse projeto, que é um projeto grande, uma casa de 1.100 metros quadrados. E aí... Maior que a gente já... A maior casa, olha aí. Com certeza. Eu acho que é a maior casa que a gente já projetou também, né? Porque eu acho que a gente já fez casas de, sei lá, 700, 800, mas eu acho que a nossa casa é a maior casa que a gente já projetou. E não só de área construída. Sim. Na parte interna como um todo. Não, eu falo assim, porque é uma construção mista, tem muito profissional envolvido, então não é só a parte do tamanho da casa, é o tamanho do desafio ali. O grupo de Foi projetos maior. complementares tinha 18 pessoas, né? Tem Mas enfim, aí... Tem concreto, tem steel frame, tem um monte de coisa, né? Vai ser top registrar isso tudo aí. Exato. E aí foi muito legal, que eu lembro que quando a gente chegou nos finalistas, né, vocês estavam entre os 3 finalistas. E eu lembro da gente tomar essa decisão de querer vocês por conta dessa história, por conta da seriedade de vocês, projeto executivo, né? Hoje tá melhor ainda. Tá melhor ainda? Nossa, olha os aí. meninos não aguentam. Que legal. Eles veem alguma coisa e falam, a gente pode fazer esse detalhe. Vamos. Melhorar ainda mais. Nosso projeto executivo de um apartamento de interiores dá 100 páginas. Que massa. Porque eles detalham tudo. E aí foi muito legal, assim, esse processo de conviver mais. Eu e a Antônia, a gente se parece muito, né? Então, 4 horas da manhã de no madrugada conversando, enfim. Então, foi muito muito bom. legal. E eu fico muito feliz de ver a evolução Não, de e vocês. nessa época desse concurso foi uma decisão tão feita pela gente, pela equipe, que teve os desafios de aprender um programa novo ali, mas no mesmo dia que a gente recebeu, fez aquele briefing ali, eu tinha recebido no e-mail, você lembra, que eu ainda liguei pra minha professora, um convite para postarem o meu TCC. Que eles acharam meu TCC na internet, você lembra disso? Uhum. E aí eles acharam meu TCC na internet, porque na nossa faculdade quem tem nota acima de 90... eles publicam. E aí eles acharam meu TCC, mandou um convite para publicar, só que eu tinha que preparar um material extenso, gigante. E tinha que refinar também, né, a nível de publicação. E eu liguei para minha professora, contei para ela, ela falou assim, ó, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Eu sempre quis fazer isso com o seu projeto, mas a gente precisa de uns 4 meses. E começar para agora, porque senão não vai dar tempo. E aí a gente entra com publicações em outros também. E eu falei... mas eu tenho um concurso. Não. Aí foi tudo ao mesmo tempo agora. Foi, aí eu falei assim, deixa a TCC de lado, foi essa fase, a publicação de TCC não vai, assim, trazer algo pra mim agora, igual o concurso traria. E aí eu falei, deixa quieto aqui. Aí eu lá na obra, fazendo o projeto da capela, e gritando com o peão, e era tudo, assim, ao mesmo tempo. Foi algo bem, assim, desafiador. E aí a gente passou no concurso, deu, assim, aquela... conquistamos o que a gente queria, só que a gente gosta tanto de desafio que a gente está entrando no segundo concurso agora. Olha aí, que Não vou contar mais nada. Que massa. Isso é uma coisa assim, né? Vocês estão sempre buscando ser melhor. Isso é uma coisa que a gente vê muito na comunidade Pedradas. São pessoas que buscam ser melhores, que querem excelência e que por isso se tornam profissionais memoráveis, né? Então... Não, antes de ontem a gente teve um contato com um casal de clientes nossos de 2019, 2018, 19, né? Uhum. Que eles fizeram um projeto de interiores ali com a gente e eles compraram a casa com um construtor, de incorporador e tudo mais. E aí eles entregavam a casa com balcão ali, super mal dividida. A gente falou assim, não Não, na como verdade tá na fase... a sala era dividida por uma parede com a cozinha, não era integrado. Aí o nosso cliente já chegou com essa ideia de tirar a parede e deixar integrado. Só que falei, o dá balcão pra estava numa melhorar. configuração ali pra cozinha sem estar integrada, né? E aí a gente entrou nessa parte do projeto, nessa época já era só a Antônia projetando.
E aí ela desenvolveu uma proposta que ela virou o balcão totalmente para a sala. Criei uma ilha ali, e aí o pessoal foi bem resistente. Eles falaram, nossa, isso não vai dar certo, vai ser ruim, não sei o quê. E realmente questionaram muito. O que a gente já recebeu de vários questionamentos quando a gente traz algo novo no mercado, mas a gente sabe que construtivamente funciona por conta do nosso projeto executivo. E pelo conhecimento que a gente tem ali do arquiteto do chão de obra, né? E aí a gente falou, não, pode confiar que vai dar certo. Descobrimos com essa reunião de ontem que esse construtor dessa casa foi lá, tirou foto e replicou em todas as casas. E a casa que vendia de 220 está vendendo por 315 mil. Caramba! Uma casa assim, que é um padrão de construção baixo para médio ali, mas que valorizou tanto que o nosso cliente, além de vender agora com mais valor, ele falou para tanta gente que, assim, alavancou o tipo de cozinhas integradas com sala ali. E aí eles fizeram um novo orçamento com a gente para uma nova casa deles. E aí eu falei assim, ó, mudou muito, vocês contrataram 12 arquitetos, agora é Gobar, contei tudo para eles. Eu falei assim, na época vocês não tinham a gente tão bom quanto a gente é hoje. E aí o feedback dela foi muito bom. Ela falou assim, ó, naquela época para mim vocês foram excelentes. Eu acredito que agora já... Vai ser melhor ainda. Sim, então é muito bom saber que até quando a gente estava ali antes, a gente já tinha essa base de querer melhorar, sabe? Exato. Então não foi algo... só na bancada, aumentou ali alguns R$1.000 na Venda, imagina se fizer a casa toda. Agora ele quer fazer a casa toda. Que legal. E, gente, dica pedrada pra galera que tá ouvindo a gente, são profissionais que muitas vezes querem viver das suas profissões, Sim. que querem trilhar esse caminho que Então, vocês nesses trilharam. desafios que vocês, Que né, vocês estão ainda enfrentando. estão, né, de crescimento, de empresa, de sair de R$125 de Prolabore para, né, chegar lá no evento e pegar troféu, né, de... Qual foi o troféu que vocês pegaram? Foi bronze. Bronze? Olha aí, realmente, então tem que ser uma escadinha também. Mas hoje uma equipe de 9 pessoas, um escritório reconhecido na região, né, profissionais que se sentem bem com isso. Hoje você está aí vestido de engenheiro. Camisa de engenheiro. O Thiago hoje faz toda a parte das obras da Gobar, né? Antônio aqui representando a parte do projeto. Então, que dica que vocês dão para esse pessoal que está ouvindo a gente? Eu acho que a principal é Apareça. pareça, mas principalmente ser inquieto na questão de absorver os conteúdos certos, não qualquer conteúdo, e não desistir, ser resiliente. Eu acho que o jogo do empreender é isso, né? Você ser resiliente em várias etapas da vida. E ter pessoas, acho que o que ajudou muito a gente é ter esse network forte. Ter pessoas que te ajudam Comunicar. e que te incentivam a melhorar sempre. Não é porque a gente foi bom mês passado que não tem coisa pra gente melhorar nesse mês. Eu acho que o importante também não é perder o medo. Medo a gente vai ter o tempo todo. E o ato de coragem é ir com medo, não é esperar perder ele para ir. E assim, de todas as travas que a gente teve no nosso processo, que a gente não alcançou mais rápido, foi por medo. Por medo de investir em um curso, por medo de vender, por medo de gravar um vídeo, por medo de fazer um marketing, por medo de tudo. Então eu acho que o ato da coragem de ir com medo mesmo e falar o não a gente já tem, eu acho que é bem importante. Fantástico. Mas acho que o principal é conteúdo. Porque a gente encurtou um espaço muito grande que a gente sabe que a gente não teria. Sim, a gente comprou tempo. Exatamente. Acelerou. O nome da mentoria. Aceleramos Gostei da total. propaganda, mentoria para acelerar. A gente O link acelerou. tá aqui embaixo. O link daqui não tá, infelizmente. Nem se quiser. Tem que ir no Bora Nova Tem que ir lá no Experience. Experience. E também não ficar parado sempre no mesmo lugar, igual esse ano a gente já começou a fazer obra para parceiro. Em janeiro agora a gente já lançou essa, a gente tá fazendo EVF para parceiro também. A gente tá fazendo projeto de iluminação para parceiro. Então a gente até ontem o colega parceiro perguntou por que vocês decidiram fazer isso agora? Aí a gente até respondeu, porque a gente quer mudar o mercado, só que sozinho a gente não consegue. Então a gente é muito bom em algo que outras pessoas ainda não são. E não, por mais que façam um curso, eles não vão ter o tempo de expertise para ter aquela safra no processo. Enquanto isso, vocês vão atendendo esse pessoal. Exatamente. Ou seja, Petrolina e de Concorrente Uruana não, né? para o mundo. É isso. É isso aí. Parabéns pelo trabalho de Parabéns. vocês. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado aí pela participação de todos. Se inscreva no canal se você não é inscrito É isso aí. ainda. Gobar Arquitetura, acompanha lá no Instagram. Muito bom. Bora. Obrigado, gente.